Pai. Bom dia, irmãos, e a paz de Cristo. Aqui nós estamos mais uma manhã para transmitir a mensagem de Deus. Está aqui um pouco barulhento pelo centro, muita caixa de som, fazendo muito barulho. E aqui atrás tem umas pessoas aqui, a gente vai aproveitar, passar o testemunho direto, falar da palavra de Deus, dar o último aviso de misericórdia. Apesar que está esse barulho grande, mas a gente vamos fazer isso. Vamos transmitir a mensagem. Vamos pra cá. Bom dia, pessoal. Eu venho aqui trazer o último convite divino, a mensagem de Deus para nós todos nesta manhã. E nós sabemos que os sinais que estão acontecendo, terremotos, enchentes e guerras no mundo inteiro, é sinal da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu. Logo ele vai vir para nos buscar, que ele nos ama e quer que todos nós se salvem. Mas porém, para nós ir junto com ele, nós devemos obedecer os mandamentos dele e ter a fé nele, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e por mais que nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, se tornará branco como a lã. Ele perdoa e cancela todos os nossos pecados. Mas para isso nós temos que ter uma vida de padrão semelhante ali, como ele viveu aqui na terra, nós devemos também viver, obedecer os 10 mandamentos da palavra de Deus, o qual se encontra em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, que irá estar os 10 mandamentos. Os primeiros 4 é o amor para com Deus, que começa a não ter outro Deus diante de Deus, não adorar a imagem, não tomar o nome dele em vão e guardar o dia do Senhor, que é o sábado, o 7º dia, pela a razão que ele fez os céus, a terra e o mar em 6 dias, e no 7º descansou, abençoou e o santificou. O descanso é pela a razão da criação. Tem pessoas guardam o domingo em sentido, querendo dizer, no sentido da ressurreição de Cristo. Isso é acréscimo. Deus não aceita a guarda do domingo, porque não está na palavra para nós guardar o domingo, certo? O descanso é motivo da criação, que Deus fez os céus, a terra e o mar em 6 dias e descansou no 7º. E portanto, a pessoa que descansar outro dia está desobedecendo a Deus, já está se excluindo, ele mesmo está se excluindo da salvação. Então, e os 6 restantes mandamentos da lei de Deus é para o amor para com o próximo, que começa para nós honrar nosso pai e nossa mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não tirar falso testemunho e não cobiçar nada do próximo, nem a mulher do próximo, nem o seu boi, nem coisa alguma que pertence ao próximo. Então esses são os 10 mandamentos. Nós fazendo assim, tendo a fé em Jesus e comprovando essa fé, que nós tem a fé nele, nós obedecemos os 10 mandamentos. Porque Paulo fala que aquele que diz que tem fé e não tem as obras, é morta essa fé. Porque a fé testifica com as obras. O nosso pai Abraão teve fé, mas a fé dele cooperou com a obra dele. Então, eu quero dizer para vocês que vocês já sabem que milhares de igrejas estão aí pregando o Evangelho. Só que estão pregando o Evangelho puro, o qual eu falei aqui para vocês, que tem que ter a fé em Cristo e obedecer os 10 mandamentos? Claro que não. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia também fala que antes que Cristo volta nas nuvens do céu, vai ter uma batalha. Os 10 reis, que representando o mundo hoje, dividido em 10 blocos, que o Mercosul, aqui o Brasil é um desses 10 blocos. O mundo inteiro dividido em 10 blocos, que são os 10 reis da profecia de Apocalipse capítulo 17.
juntamente com a besta, que é um homem político, um líder religioso que domina religiosamente e politicamente o mundo inteiro. Vão a besta com os 10 reis guerrear contra o cordeiro. O cordeiro, você já sabe que o profeta João falou em relação a Jesus Cristo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, antes que Cristo volte nas nuvens do céu, o mundo inteiro vai se opor a Deus. Se opor a Deus ali umas leis no Estado para oprimir o povo de Deus que obedece a Deus e guarda os seus mandamentos. E especificamente em relação à guarda do sábado, que vocês veem o crescente número das pessoas que, em vez de guardar o sábado, eles acreditam que tem que guardar o domingo. Então vai ter uma guerra contra o cordeiro. Então está escrito que o cordeiro vai vencer esta batalha. Vai vencer também aqueles que estão com o cordeiro, vencer essa batalha contra a besta e os 10 reis. Em outro texto da Bíblia, contra também o falso profeta. E vocês estão convidados a fazer parte desse exército do Senhor. Fazer parte desse exército do Senhor é a pessoa se converter, é a pessoa fazer parte do grupo que está pregando a fé de Jesus e a obediência aos mandamentos de Deus, a se unir com o povo de Deus que está dando este último aviso. E esta guerra dos 10 reis com a besta contra o cordeiro são as leis que colocaram no Estado. As leis do Estado para que seja oprimido o povo de Deus. O povo de Deus tem uma mensagem. Assim como Cristo, quando esteve aqui na terra, purificou o templo 2 vezes. A primeira vez no início do seu ministério e a segunda vez no final do mesmo. Assim também agora nós temos 2 avisos a dar aos habitantes da terra. O primeiro aviso é o aviso da queda das igrejas, desmascarar essas igrejas, que hoje quase todo mundo é crente nessas igrejas, só que não tem salvação nessas igrejas, nesses tempos. Não tem mais salvação nessas igrejas. O culto dessas igrejas não está assumindo a Deus. Então, nós temos que dar uma mensagem, como estamos dando agora, a qual vou dar agora para vocês, que todas as igrejas de Santo Inês, do Brasil e do mundo, elas caíram espiritual, se tornaram moradas de demônios. As igrejas. Eu não estou falando do mundo, estou falando das igrejas. Se tornaram moradas de demônios, as igrejas. E eu vou falar por quê para vocês. Pode ter qualquer pessoa daqui da Assembleia de Deus, da Católica, da Adventista, de qualquer igreja, todas se tornaram moradas de demônios. Vocês sabem qual é a religião que Deus fala no Velho Testamento, também no Novo Testamento fala que são demônios? É o Espiritismo. O Espiritismo, Deus fala demônio, essa religião, o Espiritismo. Tem aquele Espiritismo moderno, tem aquele mais baixo que chama Candomblé, Macumba. Tá? E o que as igrejas fizeram? As igrejas fizeram uma parceria com o Espiritismo, com o catolicismo, para fazer o que? Aquela falsa paz, todo mundo respeitar a religião do outro. Você já ouviu falar na TV, uma propaganda, que tem que respeitar a religião do outro? Eu respeito a religião do meu próximo. Mas você já viu Jesus respeitar Satanás? Ele dizia: ai de vós, escribas e fariseus. O que o João Batista dizia? Raça de víbora.
Gente, a questão de religião não é uma questão que você está brincando com um time de Flamengo, com um time de Vasco, Palmeiras, que fica naquela brincadeira, eu sou do Palmeiras, eu sou do Vasco. Gente, religião é coisa séria. Tem a ver com a sua vida eterna. Sua vida eterna. Se você está numa religião errada, significa perda eterna da sua vida. Então não é questão que eu respeito a sua religião. Eu não posso respeitar a sua religião. Eu respeito você. Eu não vou dizer nada contra você. Tá bom? Jamais vou dizer um palavrão contra você. Eu respeito você porque eu amo você. Mas agora a sua religião eu não posso respeitar. A não ser que ela esteja certa no padrão da Bíblia. Aí eu respeito a sua religião. Mas ao contrário, se não está de acordo com o padrão da Bíblia, eu não posso respeitar. Olha, os 10 mandamentos é o padrão. O segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás às imagens, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se a sua religião adora imagem, não precisa falar o título dela aqui. Qualquer religião que tem imagem está sendo de Satanás. Eu não posso respeitar essa religião, porque o padrão da Bíblia diz que não é para você fazer. Se você faz, a Bíblia diz que é maldito o que faz. E se você adora aquela imagem, dizendo que é de Maria, dizendo que é de Jesus, a Bíblia diz maldito o que adora. Então eu não posso respeitar essa religião. Eu respeito você, que eu não vou dizer. Eu só estou pregando para você porque eu estou respeitando você. Eu quero que você se salve. Certo? É por isso que eu estou pregando. Senão eu estaria em casa no meu sofá e não estaria aqui pregando essa palavra. Eu respeito você, mas a sua religião eu não posso respeitar. Mas colocaram no Ministério Público Federal: se a pessoa não respeitar a religião do outro, é crime. Isso aí é a imagem da besta. E quem fez isso? Colocar uma lei no Ministério Público para perseguir aquele que prega a verdade. Porque a mensagem do Evangelho tem que desmascarar a outra religião. Tem que dizer que o outro credo está errado, para que o outro se desperte e saia. Como é que a pessoa vai sair do sistema errado, daquela religião errada, se o pregador não pode dizer que o outro está errado? E agora é crime dizer que o outro está errado. Está no Ministério Público. Eu vou dizer como aconteceu isso. No Concílio Vaticano II, que houve em 1965, o líder da Igreja Católica convocou todas as igrejas para fazer o ecumenismo. E todas as igrejas foram. Até mesmo a Igreja Adventista, o qual é a Igreja da Profecia, foi enviando 2 pastores para o Concílio Vaticano II, levando ainda 2 medalha de ouro para o líder da Igreja Católica. Aí o líder da Igreja Católica, olha, abençoou os 2 pastores e deu um encargo para a Igreja Adventista, para ela assentar na ONU, na Organizações das Nações Unidas, o encargo de assuntos públicos. O que é assuntos públicos? Se você trabalha para o governo, você é funcionário público. Então a igreja, recebendo o encargo de assunto público, a Igreja Adventista, ela ficou sendo uma igreja funcionária do governo, para trabalhar para o governo com o departamento de assuntos públicos e o restante desse departamento, liberdade religiosa. Aí a igreja sentada na ONU desde 2003, a Igreja Adventista,
colocou leis em todos os países, leis que agora é crime falar da religião do outro, porque a liberdade religiosa que ele promove é tirando a liberdade religiosa. É tirando a liberdade religiosa. Você sabe por que teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? As nações falando de paz. E teve a Segunda e Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você sabe por que vai ter essa guerra agora, essa terceira? É os Estados Unidos querendo a paz, paz, paz. Quando eles falam de paz, está falando de quê? De guerra. Você sabe, o Estado e a igreja estão falando de quê? Liberdade religiosa. Respeita o outro. Não, respeita o credo do outro. Respeitar o outro nós respeita. Respeita o credo do outro, respeita a religião do outro. E nesse respeitar, que passar o que eles dizem, tem um limite à liberdade religiosa deles. Ou seja, não pode falar que o outro está errado. É nisso que começa o problema. Essa é a guerra contra o Cordeiro. Essa é a guerra contra o movimento profético de Apocalipse capítulo 18. O que está escrito em Apocalipse capítulo 18? Antes que Cristo volta nas nuvens do céu, o profeta João, ele viu um movimento profético na terra, dando o aviso da queda das igrejas, dizendo mesmo assim, ó: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela os reis da terra se prostituíram, e também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Sai dela, povo meu, para que não incorra nos seus pecados e não seja participante das suas pragas. Olha, esse é o último movimento profético. Esse movimento é fora de Babilônia, ou seja, é fora dos templos. Eles não terão um templo, serão semelhantes à igreja primitiva que se congregava em casa. E vai dar, como já começou, esse movimento é este nosso que nós estamos aqui pregando para vocês. Nós já estamos em Angola, Moçambique e no Brasil, vários estados. E justamente em Angola, a liberdade religiosa que a Igreja Adventista, ao mando da Igreja Católica, que está na ONU, colocou leis em todos os países, e cada país ela sai diferente, mas é a mesma coisa, que são muitas coisas para perseguir nessa lei que a Igreja colocou no Estado sobre liberdade religiosa. Lá em Angola já proibiu usar túnicas, não pode usar túnica. Aí os nossos irmãos não vão deixar de usar túnicas, porque este ministério, o quarto anjo do Apocalipse capítulo 18, que dá o aviso da queda das igrejas, é ao mesmo tempo a restauração de Israel, como fala Paulo em Romanos capítulo 11. O que não será a sua restauração? Vida dos mortos, Paulo falando da restauração de Israel nos últimos dias, que o libertador virá de Sião e vai ser restaurado. Porque o que é restauração de Israel? Não significa uma nação, um país, mas significa um povo de sangue, como o meu aqui, ó, eu sou de Israel de sangue. Sou brasileiro, mas o meu sangue é de Israel, eu sou da linhagem de Dan, da linhagem. Então, o povo de Israel foi espalhado no mundo inteiro, muitos e muitos anos, ó, desde o tempo do rei da Assíria. E eles estão aonde? Estão no Brasil, Peru, Argentina, estão no Paraguai, estão na China, estão na Índia, estão na África, Estados Unidos, estão no mundo inteiro. Como Deus falou a Abraão, conta as estrelas. Abraão não pôde contar. Então Deus disse para Abraão: assim será a tua descendência.
como a areia do mar, como as estrelas que não se pode contar. Está no mundo inteiro em Israel. Então, este ministério é a restauração de Israel. Este ministério, e justamente a lei falsa, falsa de liberdade religiosa, que a Igreja Adventista está na ONU, colocou em todos os países, em Angola já proibiu as vestes que Deus ordenou para este ministério. E também em Angola já proibiu, mesmo que não fala a mensagem, como eu estou falando aqui, direta, sem temer as consequências. Mesmo assim, só pode pregar na rua agora quem tem teologia. Olha só, vocês se lembram? Na Idade Média, como foi que a Igreja Católica matou mais de 100 milhões de pessoas? Uma das desculpas que as pessoas iam para a fogueira, sabe o que era? Era proibido a pessoa ler a Bíblia em casa. Porque na mente deles, dos católicos, só podia ler a Bíblia só aqueles homens chamados de padre. Ou seja, só aqueles que tinham teologia. O povo comum não podia ler a Bíblia. Aí o povo comum lia a Bíblia. Aqueles que não criam nos ensinamentos errados da Igreja Católica, lia a Bíblia. Mas quando era pego, ia para a fogueira. Agora, olha só o que a liberdade religiosa, essa falsa liberdade religiosa está fazendo agora. Agora, em Angola, só poderá pregar na rua ou fazer culto em casa só aquele que tem teologia. Não é a mesma coisa da besta do passado? Só poderia ler a Bíblia só aqueles homens chamados de padre? É a mesma coisa, não é a perseguição, é a mesma perseguição. É a imagem da besta perseguindo no tempo presente com o nome de liberdade religiosa. E no Brasil não vai ser diferente. Já começou o primeiro fórum, agora no mês passado, parece que até no começo desse mês de junho, o primeiro fórum de organização das religiões. Ou seja, este ministério aqui não vai se organizar, porque quando se organiza lá no Estado, tem que aceitar o que eles dizem. E aqui nós não estamos sendo guiados por Estado. O Estado não pode guiar este ministério. Nós temos que ser guiados por Deus. E portanto, eles perseguirão só por não ser registrado entre eles. Então, continuando, a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa. E as igrejas, ter essa falsa liberdade religiosa, esse negócio de respeitar o credo do outro, agora, a Adventista, a Assembleia de Deus, anda de mão dados com os católicos e com o Espiritismo. Não tem mais separação de religião. Não tem mais. E além do mais, eles já estão ensinando que todas, se você é, até macumbeiro, se você vai ganhar salvação. Eles estão ensinando isso através da falsa liberdade religiosa das igrejas. Então, o que acontece? Nós temos que dar esse aviso. Se você ser adventista do sétimo dia, tem que sair da igreja adventista. Você não pode, vai ficar dentro dos templos adventistas. Se você ser da Assembleia de Deus, também não pode, vai ficar dentro da igreja Assembleia de Deus. Você chegou um momento para você se unir com este movimento. Este movimento aqui é o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. É a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, escolhida por Deus para continuar o movimento adventista, porque os templos adventistas se tornaram a imagem da besta. Quando o Estado, como aconteceu agora em Piauí, prendeu uma pessoa, acusada a pessoa de intolerância religiosa, quando o Estado prende, quem está prendendo é a igreja adventista. Por quê? É porque foi a igreja adventista que colocou no Ministério Público Federal essas leis, que tudo agora é intolerância religiosa. Só para você ter uma ideia,
Tem gente que está sendo preso por falar que é errado homem com homem se deitar, fazer relação sexual. Ou está sendo preso por falar que mulher com mulher se deitar, fazer relação sexual com mulher é errado. Tem gente que está sendo preso. Eu quero afirmar com toda certeza para vocês. Quando uma pessoa é preso por crime que eles falam de homofobia, dizer que está com homofobia, que está contra mulher com mulher fazer relação sexual, está contra homem com homem fazer relação sexual. Quando uma pessoa é presa pelo Estado, pelo Brasil, com toda certeza, quem está prendendo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque foi ela, desde 2003, assentada na cadeira da ONU, colocou essas leis que não pode falar contra o gay, contra aquela uma que a gente chama de sapatão, né? Que é... Lésbica. Lésbica, né? Isso, lésbica. Foi ela que colocou em todos os países essas leis, a Igreja Adventista. Por quê? Porque na lei de liberdade religiosa é o mesmo documento da Igreja Católica do ano 1965. Qual é o documento da Igreja Católica do ano 1965? É o documento assinado Dignidade Humana. E o que é que envolve? Envolve que não pode falar contra o gay, que ele é humano. Não pode falar contra a lésbica, que ela é humana. E você falando contra o pecado do gay, contra o pecado da lésbica, dizendo que é pecado, você está cometendo crime contra os direitos humanos. Está quebrando a liberdade religiosa. Embora que ele não segue uma religião, mas a liberdade religiosa, até para o que é ateu, envolve a lei. Então, o documento assinado no Concílio Vaticano II, Dignidade Humana, é o que a Igreja Adventista assentou na ONU para fazer isso no mundo inteiro. O que a Igreja Adventista assentado na ONU? O que é ONU? Organizações das Nações Unidas. É lugar de igreja? Organização das Nações Unidas não é lugar de igreja. É lugar de quê? De nações fazer leis, ou palpitar para as nações fazer leis. E no fato, a Igreja Adventista está lá em assunto religioso para promover o documento do Concílio Vaticano II que trata de liberdade religiosa. Então ela está fazendo no mundo inteiro essas leis. Na ONU está o pastor Gamano Diop da Igreja Adventista. Na Casa Branca está o pastor Bill Knott e Ben Casso, como também tem outros no Congresso Americano e em Genebra. Tudo em assunto de leis para expandir mundial. Porque o que os Estados Unidos faz e Genebra faz é para expandir mundial as leis. Então, é como eu falei para vocês, nós estamos vivendo no período da imagem da besta. Agora eu vou revelar para vocês, a besta, como eu já falei, eu creio que você já entendeu, eu não falei direto, mas a besta é o líder da Igreja Católica. Vocês sabem, do ano 538 até o ano de 1798, a Igreja Católica, através do tribunal chamado, era o que ele chamava, tá? Santa Inquisição. Mas na verdade, diabólica Inquisição, certo? Matou mais de 100 milhões de protestantes. Porque, como eu já falei, não podia ler a Bíblia, o protestante lia. Não podia fazer oração em casa, o protestante orava. Tá? E por fim, a besta de Apocalipse capítulo 13, a Igreja Católica. A imagem da besta é o que a Igreja Adventista está fazendo. É o que ela está fazendo. Que agora não pode mais pregar. Eu estou pregando aqui porque eu tenho essa autorização por Deus de pregar o que eu estou falando aqui. Tá? Mas você já sabe que o que eu falo aqui
Já é crime. Já é crime. Mas eu tenho essa autorização que eu estou nessa guerra. Cristo incorporou no meu corpo para que eu guerrear contra isso. É por isso que eu estou falando aqui, guerreando. Eu estou fazendo uma guerra. Eu estou numa guerra contra a besta e contra a sua imagem. Eu estou desmascarando a falsa liberdade religiosa que é a imagem da besta. É uma guerra. Tem gente já junto comigo que vai se unir 144 mil para fazer também essas pregações. É uma guerra. E o cordeiro incorporado no meu corpo será vitorioso. Juntamente com os 144 mil serão vitoriosos. Certo? Nós estamos numa guerra. A imagem da besta. Nós temos que desmascarar que todas as igrejas de Santo Inês, do Brasil, do mundo, se tornaram moradas de demônio pela falsa liberdade religiosa, que ela colocou essas leis no Estado, unida com o Estado, e com essas leis ela se uniu com o Espiritismo, se uniu com a macumba, com o candomblé, com o hinduísmo e lesmismo, e aí vai todo tipo de ave imunda e detestável. Então, a besta é o líder da Igreja Católica. A imagem da besta é a Igreja Adventista dos Templos. Não é a doutrina adventista. Porque eu aqui sou o líder mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas. Não é a doutrina adventista que é a imagem da besta. É o que os templos adventistas estão fazendo. Ela se uniu com Roma, se uniu com o Espiritismo, se uniu com o Estado, se uniu com a macumba para perseguir, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. E agora eu vou, para finalizar essa mensagem desta manhã, por último, agora eu vou revelar para vocês o que é o sinal da besta. O sinal da besta é o dia de repouso papal. É o dia que o líder da Igreja Católica observa no lugar do verdadeiro sábado. Você sabe qual é esse dia? A Bíblia manda nós observar o sétimo dia, o sábado. A besta, o líder da Igreja Católica, em vez de observar o sábado, claro que a besta não vai observar o sábado, é a besta é a besta. Observa o primeiro dia da semana, o domingo. E nação inteira rouba a Deus das horas sagradas do Santo Sábado para guardar o domingo. No sábado, o Brasil inteiro está trabalhando e no domingo está obedecendo a besta. E assim vai ser no mundo inteiro. Então, aquele que guardar o domingo está prestando uma homenagem, obedecendo o líder da Igreja Católica, aquele homem que as pessoas chamam de Papa. As pessoas chamam de Papa. Mas vocês sabem o que significa Papa? Significa pai. Você sabia disso? A palavra Papa representa pai. E vocês sabem o que Cristo disse nos Evangelhos? Ninguém vos chameis de pai, porque um é o vosso pai, o que está no céu. Então, aquele homem do pecado, o filho da perdição, que está sentado no trono do dragão, que é o trono da besta agora, no Vaticano, ele quer ser Deus pelo título de pai, mas ele não tem esse título, é usurpação. Ele não é Deus. E esse um agora foi até mesmo com o título dele de leão, outra blasfêmia. Porque leão é Cristo. O título de leão é o título de rei. E aquele homem cheio do pecado, filho da perdição do Vaticano, ele quer ser leão, mas ele não é leão, não. Leão é Cristo, é somente Cristo que é leão. Porque leão, você sabe que o leão é o rei da selva, né? No fato de animal, né? E no fato de trazer para uma pessoa, só pode trazer para uma pessoa no universo.
é só para nosso Salvador. Ele é o leão, ele é o rei, ele é o leão da tribo de Judá. Não pode ser o filho da perdição, homem do pecado. Então, muito obrigado pela atenção. Vocês ouviram nesta manhã. O domingo é o sinal da besta e o sábado o sinal de Deus. O dia para nós guardar é o 7º dia da semana, o sábado. O domingo não é dia do Senhor, tá? Jesus ressuscitou no domingo. Ele mandou nós guardar o domingo. Foi ele ressuscitado. Ele morreu sexta. Ele mandou nós guardar sexta. Os muçulmanos guardam sexta. Ele mandou nós guardar sexta? Não. Ele mandou nós guardar domingo, foi ele ressuscitar? Não. A ordem na Bíblia, o dia de descanso, está dizendo é por causa da criação. Porque Deus fez os céus, a terra e o mar em 6 dias. Então, aqueles que guardar o domingo está recebendo o sinal da besta. E aquele que guardar o domingo também vai receber as 7 últimas pragas. Então, meus amigos que deram bastante atenção, né? Eu gostei do silêncio de vocês. Pode filmar aí, ó. Todo mundo aí foi educado aí. Pessoas todos ficaram no silêncio, ouvindo, né? Tem gente, tem fila, não suporta essa pregação. Começa logo falar palavra, atrapalha na pregação. E vocês foram educados, vocês ouviram, tá? Estarei orando por todos vocês, né? Para que vocês aceitem, né? Um dia ser adventista do 7º dia, o qual é este ministério aqui, né? Esse ministério guarda o sábado, como você já sabe, usa túnica, os homens vão usar a barba, as mulheres na hora da oração e pregação vão usar o véu, que aqui é a minha esposa que está filmando, né? Vão usar o véu quando ela prega, quando ela está orando, é de véu, vegetarianos, né? E a mensagem para o movimento pregar é esta mensagem aqui que vocês estão ouvindo, certo? E aqueles que entram no movimento, aqueles que têm o dom de pregar, vão para a rua fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui, certo? Pregar essa mesma verdade, tá? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Amém, amém. Tenham uns bons negócios para vocês. Amém. Vamos. Quer falar? Eu ia falar, mas eu não estou dizendo. Você, papai,